Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é desse porta-copo ou porta-caneca, né? Você pode usar aí para que você achar melhor. Ele é de abóbora, é um porta-copo de Halloween, bem bonitinho. Coloquei aqui a caneca do meu filho, que já é, né, de caveiro, já é meio assustadora, então deu certinho para esse porta-copo. Ele ficou medindo 12 centímetros de diâmetro e depois de prontinho, apenas 15 gramas. Essa peça, ela não é uma criação minha, tá? Eu vi no canal da Tuba Crochete, ela tem uns vídeos maravilhosos e de vez em quando eu vou trazer um videozinho dela aqui pra vocês, porque são vídeos perfeitos. É uma videoaula bem facinha, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, faz uns comentários aí, tá? Porque tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês. Então, bora lá pra videoaula. Eu vou usar o fio amigurumi. A base eu vou fazer nesse tom, tá? Vocês podem usar o tom da preferência de vocês. Vou usar esse aqui que é o doce de leite. Pra abóbora, eu vou usar o laranja, que esse é o dark cheddar, o amarelo canário e o natural. E pra folhinha, eu vou usar o verde, que esse é o verde pistache. As cores vocês podem usar aí da preferência de vocês. A agulha de crochê número 3 e tesourinho. Olha quem vai ajudar a vovó hoje, Jasmine. A Jasmine, né? Eu vou fazer a base, então eu vou usar esse tom primeiro, né, que eu escolhi pra base. Deixo um pedacinho de fio, laço aqui, ó, em 2 dedos. Com a agulha eu venho aqui, ó, por trás dessa laçadinha, puxo o fio que está saindo do novelo e já seguro aqui na frente, ó. Eu vou fazer, ó, 2 correntinhas só pra dar altura, tá? Eu não vou contar essas correntinhas como ponto alto. E aqui do lado, ó, que tá os 2 fios, eu vou fazer um total de 15 pontos altos. Então, venho aqui dentro, faço um ponto alto, 2, 3, vou fazer um total de 15 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 15 pontos altos, vou tirar aqui a laçadinha, vou puxar a pontinha aqui do anel mágico pra fechar essa primeira carreirinha, ó. Aperto e arrumo os fios pra ficar bem certinho, tá? Essa ponta de fio aqui, ó, inicial, eu já vou caminhar com ela aqui na última alcinha de cada ponto, ó. Então, já venho aqui nesse primeiro ponto, puxo meu fiozinho, vou no próximo, ó, puxo pra trás. Venho nesse, ó, puxo pra frente, assim ele fica praticamente invisível e você já trabalha por cima na próxima carreira e não tem problema de soltar o fio. Vou fazer assim, ó, por todos os pontinhos. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, deixo o fiozinho puxado pra trás, depois é só cortar o excesso, pôr um pouquinho de cola na pontinha. Vou voltar aqui, ó, na minha laçadinha, ajusto bem. E a gente fez aqui 15 pontos altos. Eu não conto a correntinha como ponto, tá? Então, venho aqui nesse meu primeiro ponto alto, ó. E fecho com ponto baixíssimo pra finalizar a primeira carreirinha. Puxei um fiozinho aqui, ó. Aí ele fica ruim de puxar. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Novamente, eu vou subir aqui 2 correntinhas só pra dar altura, tá? E não vou contar essa correntinha como ponto. Então, eu laço o fio, venho aqui, ó, nesse mesmo ponto e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Então, fiz 2 pontos altos no primeiro ponto. A correntinha eu não vou contar como ponto. Vou no próximo ponto, 2 pontos altos. Nessa carreirinha vai ser assim, tá? Pra cada pontinho que eu fiz na carreira de baixo, nessa carreira eu vou fazer 2 pontos altos pra cada um, tá bom? Então, quando chegar lá no finalzinho, a gente vai ficar com um total de 30 pontos altos. Cheguei no finalzinho da carreira, ó, fiz 2 pontos pra cada ponto. Hoje a mesa de gravação da vovó, ó, tá uma graça, olha aqui.
Lua de um lado. Oi, Lua. Oi, Lua, fala oi. Jasmim do outro. Só faltou a Nevinha pra completar o time aqui das 3 gatinhas da vovó. Ó, terminei aqui, né? Fiz 2 pontos pra cada ponto da carreira de baixo. Agora, ó, eu pulo aqui a correntinha, eu venho no meu primeiro ponto alto e fecho aqui com um ponto baixíssimo, finalizando, ó, a segunda carreirinha. Eu gosto de fazer assim, ó, com essas 2 correntinhas pra dar altura, porque ela até fecha aqui o espacinho, né? Às vezes fica um espacinho aqui sobrando, fica feio o trabalho. Ó, subo novamente as 2 correntinhas, que eu não conto como ponto, e vou fazer nesse mesmo ponto, ó, 2 pontos altos. Como é uma pecinha pequena, todas as carreiras eu vou começar com o aumento, tá? E quando é uma peça grande, né, eu gosto de começar uma carreira com aumento, a outra com os pontos altos, pra não ficar muito marcado. Mas como é uma peça pequenininha, todas eu vou começar com aumento. Então, fiz aqui, ó, 2 pontos altos no meu primeiro ponto, venho no próximo e faço um ponto alto sozinho. No próximo, ó, 2 pontos altos juntos, que vai ser o meu aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E essa carreirinha, ó, vou fazer ela toda assim. 2 pontos altos juntos, um ponto alto só. 2 juntos, um só. Vou fazer até chegar aqui no final da carreira. Finalizei a carreira, ó, e terminei com um ponto só, porque eu comecei com 2 pontos altos. E essa carreira a gente ficou aqui com um total de 45 pontos altos. Então, ó, pulo as correntinhas, venho no meu primeiro ponto e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Terminei aqui a terceira carreirinha. Subo as 2 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto, que não vai ser meu primeiro ponto alto, tá? É só pra dar a altura. E nesse mesmo ponto, ó, eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Então, comecei aqui com um aumento. Agora, ó, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos altos sozinhos. Um pra cada ponto, ó. Um ponto, vou no próximo, um ponto. Então, fiquei com 2 pontos altos sozinho, um pra cada ponto. No próximo, eu faço meu aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Novamente, uma sequência de 2 pontos altos sozinho, um pra cada ponto. Como eu tô sempre iniciando com o meu aumento, né? Sempre o meu aumento, ó, vai ser no primeiro ponto, ó, dos 2 pontos da carreira de baixo, onde eu fiz o aumento, eu venho sempre no primeiro ponto e faço meu aumento. Se você iniciar com os aumentos, vai ser sempre assim, tá? Aí não tem como errar, né? Você só vai seguindo aqui a carreirinha de baixo, ó. Novamente, 2 pontos altos sozinho. Vou fazer assim por toda essa volta. 2 pontos altos juntos, 2 só. 2 juntos, 2 só. Cheguei aqui, ó, ao finalzinho da carreira, tá? Então, essa carreira aqui, eu fiquei com 60 pontos altos. Ele fica assim, ó, levemente embabadado, mas depois no final ele dá certinho, tá bom? Então, finalizei com 2 pontos altos porque iniciei com aumento. Pulo aqui as correntinhas, venho no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Caso você queira uma peça menorzinha, ó, essas 4 carreiras, tá? Já é o suficiente, só que eu vou fazer uma carreirinha a mais aqui. Vou fazer com 5 carreiras, então eu vou subir as 2 correntinhas. Nesse mesmo ponto, ó, eu faço 2 pontos altos, porque a correntinha eu fiz só pra dar altura, não vou contar como ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, nessa carreira, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos sozinho, um pra cada ponto. Então, faço aqui meus 3 pontos altos, um pra cada ponto. No próximo, ó, já vai ser o meu aumento. Faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? 2 pontos altos juntos, 3 sozinho. 2 juntos, 3 sozinho. Vou fazer até chegar aqui no finalzinho dessa carreira. Finalizei, ó, a 5ª carreira. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Então, terminei com 3 pontos altos sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos altos juntos. Pulo a correntinha, ó, venho aqui no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Essa carreirinha aqui, ó, a gente ficou com um total de 75 pontos altos. Ó, como eu falei, né, ele fica assim, ó, um pouquinho abadado, mas só de você apanhar na mesa e arrumar, ó, ele já fica bem certinho, tá? Agora, a gente vai fazer a última carreirinha com essa cor, que já vamos fazer aqui as alcinhas para fazer as abóboras. Então, ó,
eu vou fazer aqui, daqui mesmo, ó, de onde eu terminei. Daqui mesmo de onde eu terminei, ó, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui as 5 correntinhas, ó, que foi aqui no meu primeiro ponto alto. Agora eu conto 1, 2, 3, 4. No quinto, ó, deixa eu contar de novo. Escapou a mão. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto, faço um ponto baixo. Fiz aqui 2 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Conto 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto ponto, eu faço um ponto baixo. Então, vou fazer 3 abóboras, tá? Então, por isso que eu fiz aqui as 3 alcinhas. Caso você queira fazer abóbora por toda a volta da peça, você continua fazendo a alcinha aqui por toda a volta da peça, tá? Como eu vou fazer só essas 3, ó, eu fiz 3 alcinhas. Agora, ó, eu vou seguir em cada ponto fazendo um ponto baixo. Então, vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, até chegar no finalzinho da carreira, onde eu iniciei a primeira alcinha. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, venho aqui nesse último ponto, faço um ponto baixo. E aqui onde eu iniciei, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui um pedacinho do fio. Não precisa ser um pedaço muito grande, tá? Ó, puxo, ajusto bem, pra ficar bem certinho. Volto nesse mesmo ponto com a agulha, ó, de trás pra frente. E vou puxar aqui esse fiozinho lá pra trás, pra ficar bem certinho aqui, tá? Ó. Então, você arruma sem puxar muito, tá? Pra não ficar repuxado. E essa pontinha de fio, ó, eu vou caminhar aqui nessa alcinha de correntinha, porque depois a gente já trabalha aqui por cima, tá? E já fica arrematado certinho. Assim, quando você for terminando a sua peça, os fios já estão todos arrematados. Você não precisa, né, gastar horas. Às vezes, quando é uma peça com bastante cor de fio, você fica uma meia hora só arrematando pontinho de fio. Então, se você deixar ele já todo arrematadinho assim, depois você só corta o excesso do fio. Ó, aqui eu já vou puxar esse fiozinho pra trás. Depois, ó, eu só corto o excesso, se precisar, coloco um pouquinho de cola. E olha só, ficou prontinha, tá? Como todas as minhas peças, ó, quando eu termino eu gosto de puxar bem. Então, essa é a base do nosso porta-copo. Ela ficou prontinha, ó. Ficou medindo, tá? De uma pontinha aqui na outra, ó, 12 centímetros. Caso você queira uma peça menor, né? Eu falei, faz uma carreira a menos. Então, você fecha aqui na 4ª carreira e depois só faz essa carreirinha de ponto baixo com as alcinhas. E fica uma pecinha um pouquinho menor. Assim, eu achei que ficou um tamanho bom, tá? Com 12 centímetros, mas aí você vai aí da sua preferência, né? Se você quer uma pecinha menor ou maior, tá bom? Então, essa é a base do nosso porta-copo. Agora, ó, eu vou fazer a abóbora, tá? Então, eu vou usar primeiro o fio laranja. A peça aqui, ó, ela tá do lado direito, só que a gente vai fazer aqui, ó, com a peça do lado do avesso, tá bom? Então, você vira a peça e você vem aqui, ó, na primeira alcinha, que eu tenho, ó, 1, 2, 3 alcinhas. Você vem aqui na primeira alcinha, deixa aqui um pedacinho do fio, ó, laço aqui na agulha. Eu venho aqui nessa primeira alcinha, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. Ajusto bem. E subo aqui, ó, 2 correntinhas. Subi aqui, fiz o ponto baixo, subi as 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer sequências de ponto puff, tá? Pra cada alcinha dessas, ó, vão ser 6 pontos puff, com 4 laçadas. Então, eu laço o fio, venho aqui nesse espaço, alongo e seguro 1 vez, 2, 3, 4. Puxei as 4 laçadas e segurei, vou lá, pego o fio e solto aqui, ó,
todas laçadinhas, deixo duas. Soltei muito, né? Ó, ajusto bem, soltei todas as laçadinhas, deixei duas na agulha. Agora, eu pego o fio e solto aqui essas duas laçadinhas. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto puff. Novamente, tá? Ó, laço o fio, venho aqui na alcinha, eu já tô trabalhando, ó, por cima desse fiozinho laranja, porque depois, né, ele já fica arrematado aqui certinho, ó. Puxei o fio, alongo, seguro, laço o fio, volto aqui na laçadinha, pego o fio, alongo e seguro duas vezes. 3, 4. Fiz 4 laçadinhas, ó. Alonguei 4 laçadinhas, pego o fio, solto aqui essas laçadas e seguro aqui, ó, essas duas alcinhas na agulha. Ajusto bem, arrumo, pego lá o fio e solto essas duas laçadinhas. Então, já fiz 2 pontos puff. Laço o fio e vou fazer o meu terceiro ponto puff, ó. Volto na mesma alça, alongo 1, 2, 3, 4. Puxei as 4 laçadas, pego o fio, solto essas 4 laçadas, fico com 2 alcinhas na agulha. Pego o fio, solto essas duas. Fiquei já com 3 pontos puff. Você pode ir puxando aqui, ó, pra caber todos, tá? Vou fazer mais 3. Então, pego o fio, venho aqui e puxo 1, 2, 3, 4. Pego o fio, solto essas 4 laçadas, deixo 2 alcinhas na agulha, pego o fio, solto essas 2 alcinhas. Então, já fiz 4 pontos puff. Novamente, ó, 1, 2, 3, 4. Puxei as 4 laçadas, pego o fio, solto as 4 laçadas, deixo 2 alcinhas na agulha, pego o fio e solto 2 alcinhas. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos puff. Vou fazer aqui mais um. Mesma coisa, ó. Puxo 4 laçadinhas. 1, 2, 3, 4. Pego o fio, solto as 4 laçadas, deixo 2 alcinhas na agulha, pego o fio e solto essas 2 alcinhas. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos puff, tá? Todos na mesma alcinha. Agora, ó, vou fazer 1, 2 correntinhas, vou fazer a mesma coisa que eu iniciei aqui, tá? Fiz as 2 correntinhas, venho aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, do mesmo jeito que eu iniciei, eu finalizo, tá? Porque eu iniciei com um ponto baixo, 2 correntinhas, finalizei com 2 correntinhas e um ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha aqui só pra travar aqui esse fio. Vou cortar aqui um pedacinho. Ó, ajusto bem, porque aqui, ó, a gente já fez a primeira abóbora, né? Depois a gente finaliza com o verde. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, com o laranja, eu vou fazer essas outras 2 alcinhas, ó, com as outras 2 cores que eu escolhi. Agora, ó, vou fazer aqui com o natural. Eu escolhi aqui a cor natural. Então, ó, eu já vou deixar essas alcinhas aqui e eu já vou trabalhar aqui por cima dela. Eu vou começar da mesma forma que eu comecei a outra, tá? Deixo um pedacinho aqui, ó. Laço aqui uma vez na agulha, venho aqui na alcinha, ó, na segunda alcinha, vou lá, puxo o fio e faço um ponto baixo. Ajusto bem, ó, puxo aqui, deixa eu só soltar aqui esse fiozinho, ó. Ajusto bem, já tô trabalhando por cima das outras alcinhas. Depois, quando a gente puxar, ele fica bem aqui no cantinho. Então, fiz o ponto baixo e vou subir 2 correntinhas, da mesma forma que eu fiz aqui na outra abóbora, tá? Então, ó, vou fazer aqui um ponto puff com 4 laçadas. Venho aqui nessa alcinha, puxo uma vez, 2, 3, 4. Laço o fio, solto as 4 laçadas, deixo 2 alcinhas na agulha, pode ajustar aqui, ó, pra ficar bem certinho. Pego o fio e solto essas 2 laçadas. Então, fiz meu primeiro ponto puff. E eu vou fazer aqui até eu ficar com um total de 6 pontos puff, igual eu fiz aqui na primeira abóbora. Finalizei aqui, ó, os 6 pontos puff.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra peça, tá? Faço aqui, ó, 2 correntinhas, venho no mesmo espacinho, ó, de vez em quando você pode dar uma puxadinha pra facilitar, e faço aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha só pra travar, vou cortar aqui um pedacinho do fio, porque agora na outra alcinha a gente já vai fazer com outra cor. Ó, esses 2 fios laranja, tá? Eu já vou cortar ele. Esse marronzinho eu vou deixar, ó, que eu vou continuar trabalhando por cima dele, tá? Eu caminho ele pra cá. Eu vou cortar só os 2 laranjas, né? Que é da primeira abóbora, só pra não ficar um monte de fiozinho aqui, ó. Eu corto. Depois a gente arruma, ó, esse fiozinho já entra e fica aqui dentro, tá? Então, ó, deixo esses fiozinhos todos aqui, que nessa última alcinha, ó, já vou trabalhar por cima deles, tá? Então, eu fiz aqui, ó, com o laranja, fiz com o natural, e agora, ó, eu vou usar o amarelo. Então, da mesma forma que eu fiz nesses 2, ó, eu vou fazer o amarelo, tá? Aqui do lado, ó, nessa terceira alcinha. Finalizei aqui, ó, a abóbora na cor amarela. Fiz as 2 correntinhas, fiz o ponto baixo no mesmo espaço. Agora, eu faço aqui uma correntinha, ó, pra fechar aqui esse ponto. Vou cortar aqui um pedacinho do fio. Solto aqui da agulha, ó, puxo bem. Esse fiozinho aqui, a gente vai arrematar ele. Esse resto de fio aqui, ó, a gente já trabalhou por cima. Então, agora, eu só venho aqui e corto. Se você quiser, você pode até colocar um pinguinho de cola, tá? Lá dentro, ó, mas não tem nem necessidade, tá bom? Essa pecinha aqui, ó, eu vou caminhar com ela aqui por trás desses pontos, ó. Como tem bastante ponto aqui, ó, só caminho aqui, ó, por trás dos pontos. Se você quiser aqui por dentro desses pontos, você pode dar até um nozinho, tá? Que não apareça. Ó, eu não vou dar nozinho, vou só caminhar aqui por trás de alguns pontos. E já vou cortar o excesso desse fio também. Então, olha só, a peça vai terminando, já vai ficando toda arrematada certinho. Ó, que depois você só arruma, ó, já fica bem certinho. A gente fez as abóboras, né, aqui do lado do avesso da peça, ó. E a parte verde, né, que vai ser aqui o cabinho e a folhinha, vai ser também feito do lado do avesso da peça. Agora, ó, com o fio verde, eu vou começar aqui, ó, ainda com a peça do lado do avesso, tá? Ó, a peça do lado do avesso, vou aqui na primeira abóbora, aqui nessa alcinha, ó, onde que eu fiz as 2 correntinhas, tá? Então, deixa um pedacinho de fio aqui pra gente arrematar. Ó, vem aqui nessas 2 alcinhas, vou puxar e vou fechar aqui uma correntinha pra travar aqui esse fio. Então, dou uma leve alongada e agora, ó, eu vou puxar essas laçadinhas em cada pontinho. Então, ó, voltei aqui, ó, fiz aqui a minha primeira laçadinha, né, ajusto, deixo essa alcinha na agulha, e agora, ó, eu vou seguir aqui em cada pontinho desse, tá? Então, já tem a minha primeira laçada, ó, vem aqui no próximo, ó, puxo uma laçadinha, fiquei com 2 na agulha, vou no próximo, puxo uma laçadinha, fiquei com 3, na próxima, ó, 4, 5... 6, e venho aqui, ó, nessa última alcinha de correntinha e puxo também uma laçadinha. Então, fiquei com 7 alcinhas na agulha. Vou lá, pego o fio, ó, e solto as 7 laçadinhas, tá? Ajusto bem e fecho com uma correntinha só pra travar. Esse fiozinho aqui, ó, inicial, eu vou deixar ele aqui pra eu arrematar depois, tá? Então, fechei aqui, ó, a minha primeira abóbora, ó, depois ela fica assim, ó, bem certinha. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, e nesse pontinho aqui, ó, que a gente fechou, bem no pezinho, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho nesse mesmo espaço onde a gente fez o último pontinho, ó, bem dentro dessas 2
correntinhas e fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, finalizei a primeira abóbora, ó. É como se fosse aqui uma folhinha e um pedacinho do cabinho, né? Fechei aqui com ponto baixíssimo, eu já vou pular para a próxima abóbora. Então, vem nessa alça, ó, e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, ó, já fiquei com uma laçadinha na agulha. Então, já vou no próximo, ó, espacinho, puxo, fiquei com 2, vou no próximo espacinho, puxo 3, 4, 5, 6, e vou na alça de correntinha, ó, e puxo também. Então, fiquei com 7 laçadinhas na agulha. Pego o fio, passo por dentro, ó, de todas as laçadinhas, já vou ajustando, ó, deixo bem apertadinho e fecho com uma correntinha, pra ele ficar assim, ó, bem juntinho. Subo as 3 correntes. Nesse mesmo espacinho aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz as 4 correntinhas, ó, venho nesse mesmo espacinho aqui onde eu fiz as 2 correntinhas, ó, e fecho aqui com ponto baixíssimo. Opa, tá um pouco difícil aqui, viu? Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu já vou pra terceira abóbora. Então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha de 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo para eu já iniciar a minha próxima carreirinha. Então, já tenho uma laçada na agulha, vou lá no próximo, ó, você não vem nesse pontinho aqui, tá? Porque aqui foi onde a gente iniciou nas correntinhas. Então, você já vem aqui, ó, no próximo espacinho, puxo uma vez, 2 vezes, já tenho 3 laçadas, ó. 4, 5, 6 laçadinhas, venho na alcinha de correntinha e puxo aqui a 7ª laçadinhas, ó, sem alongar muito, tá? Só puxo, seguro aqui na agulha. Agora, eu pego o fio e solto aqui, ó, todas as laçadinhas de uma vez. Ajusto bem, faço uma correntinha pra travar. E ele já fica assim, emborcadinho, ó, bem certinho. Olha como fica bonitinho. E da mesma forma que eu fiz as outras, eu vou fazer nessa também, ó. Subo 3 correntinhas, nesse mesmo espacinho aqui, ó, bem no pezinho, eu faço os 3 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos, vou fazer as 4 correntinhas, venho aqui, ó, nessa alcinha e finalizo com ponto baixíssimo. Como é a minha última abóbora, agora eu faço uma correntinha, vou cortar aqui um pedacinho desse fio, solto, ajusto bem o ponto e essa pontinha de fio, ó, eu vou caminhar ela aqui na parte de trás, pode ser aqui, tá? Ou na parte de dentro. Aqui eu acho que fica mais fácil pra gente arrematar. Então, ó, pode pôr na agulha de tapeçaria, tá? Porque facilita bastante. Mas, como eu já tô aqui com agulha de crochê, eu vou usar a agulha de crochê mesmo. Vou passar aqui, ó, entre os pontinhos. Deixa eu só puxar ele aqui pra trás. Ó, puxei aqui pra trás. Eu vou caminhar entre esses pontos. O arremate aí você pode fazer da forma que você tiver acostumado, né? Da forma que você achar melhor. Então, eu vou arrematar esse fiozinho aqui entre os pontinhos, vou caminhar um pouquinho. Da mesma forma, ó, eu vou arrematar esse fiozinho aqui do início também, tá? Aqui por trás. E como todos os meus crochês, quando eu termino, ó, eu gosto de puxar bem, pra deixar a peça bem certinha, tá? Eu vou finalizar aqui e volto com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha que gracinha. Ele ficou medindo 12 centímetros de diâmetro e ficou pesando, depois de prontinho, apenas 15 gramas, tá? Super econômico. Ó, coloquei aqui a caneca do meu filho. Saudade do meu filho. Meu filho não mora aqui no Brasil e eu tô morrendo de saudade dele. Esse mês agora, né, de setembro, faz 5 anos que ele veio passear aqui. Tô morrendo de saudade. E olha só. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!